Ok. De novo, tá, pessoal? Como sempre, eu estou com o chat aberto aqui do lado e fiquem à vontade aí para puxar o microfone, tá? Se for perguntar alguma coisa, pode, né, usar esse recurso de levantar a mão, mas não é necessário a princípio. Se quiser, pode usar, mas basta falar no microfone aí que a gente responde, tá? Então, eu postei aqui no nosso chat e, né, também se vocês estiverem vendo o meu browser aqui, vocês estarão vendo, tá? Que se você entrar na aula 2, no resumo das atividades, foi incluído um vídeo aqui, gravação iniciada, que são instruções, tá, para a prática da aula 2. Então, nós estamos na segunda semana do laboratório, né? Essa seria a reunião da aula 2, mas eu vou adotar uma prática aqui que eu vou seguir ao longo do semestre inteiro, que é, né, na reunião de uma determinada semana, já antecipar e descrever, né, passar o material e descrever o roteiro da semana seguinte. Então, portanto, a primeira ordem do dia, né, hoje aqui vai ser eu descrever, tá, o roteiro da aula 3. Tá? Antes de mais nada, inclusive para a gente já tirar isso do caminho aqui, tá? E lógico que enquanto isso, né, nada impede da gente ir né, discutindo quem já começou a fazer, tá, a prática da aula 2, que é a primeira parte ali com LT Spice, né? Tá, fique à vontade aí para, se quiser tirar dúvida ou conversar, né, sobre como faz alguma coisa, a gente pode fazer isso, mas eu vou, tá, já começar, então, descrevendo a prática seguinte. Então, nesse mesmo, né, sentido, o vídeo da aula passada está linkado aqui. Tá? Então, isso aqui o resumo das atividades da aula 2. Então, você tem aqui a reunião onde o roteiro está descrito, além do roteiro que já está aqui. Tá? Então, portanto, eu não vou me repetir, tudo bem? E isso de forma geral, né? Vocês podem ver o vídeo para ver aquela descrição, não vou dar as mesmas orientações, vou sim, né, dar as orientações com relação ao roteiro seguinte. Tá? Mas, de novo, né, dúvidas sobre esse cara aqui, a qualquer momento da aula, a gente pode estar discutindo. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, né? Então, isso seria a aula 2, tal. E já vou entrar, tá, na aula seguinte, tá? Que é a parte 2 da simulação aqui com LT Spice, tudo bem? Bom, o primeiro relatório que vocês vão ter que entregar, né, é para daqui uma semana, tá? Então, isso vai cair no dia 19, meia-noite, tá? Essa segunda parte aqui, né, a aula 3, ele vai ser, vamos ver aqui, para o dia 5 de março, tá? Que é uma sexta-feira depois da reunião da terceira semana de aula. A terceira semana de aula vai ser depois do carnaval, tá? Então, o que nós vamos fazer é adiantar esse material aqui, mas o prazo é dia 5 de março. Também à meia-noite. Então, vocês vão ter aqui, né, relatório da aula 2 e o relatório da aula 3 para fazer da aula 2 daqui uma semana, da aula 3 dia 5 de março. O link está aqui, tá? Na Aprender, então, exclusivamente aqui pela plataforma Aprender 3, para essa segunda parte também, com o prazo, as mesmas, né, orientações aqui, tá? O relatório em PDF, somente é necessário submeter. Arquivo de simulação você pode guardar na sua máquina até fechar as notas no final do semestre, para a gente tirar dúvidas se for necessário. E basta que um dos integrantes da dupla ou do trio, tá, submeta o relatório aqui, tá, que já é suficiente. E aí, eu vou ser bem objetivo aqui, né, e vou direto, tá, para o resumo das atividades da segunda prática com LT Spice, que é a da aula 3. De novo, né, eu repito que é a aula seguinte. Tá? Então, nessa prática da aula 3, né, vocês vão fazer basicamente duas coisas. Né? A primeira é
um conjunto de atividades para se familiarizar, tá, com os 3 tipos de análise restantes aí no LT-SPICE. Então, na prática da aula 2, né, a ideia era trabalhar com a análise de transiente e análise DC. Na da aula 3, que eu estou descrevendo aqui, você vai trabalhar com análise AC, função de transferência e varredura DC. Eu vou comentar em mais detalhe quando a gente entrar ali no PDF do roteiro. Tem os vídeos, né, com as tarefas preparatórias, eles estão, além de estar lá no roteiro também, estão aqui na página. Então, você tem aqui, né, um primeiro roteiro, que basicamente lida com essas 3 tipos de análise. E, como eu disse, né, a prática 2 está dividida em 2 partes. Então, essa primeira, né, os 3 tipos de análise adicionais, e uma segunda parte, que a ideia é você importar um modelo SPICE de um componente, né, de um AMP-OP, para dentro do SPICE e fazer algumas operações com isso aí. Daí, para isso, tem mais 3 vídeos adicionais aqui, né? 2 de teoria de AMP-OP, tá? E um terceiro, que é, de novo, né, a terceira parte do tutorial, tá? Onde é mostrado aqui, né, a importação de um modelo de AMP-OP para dentro do LT-SPICE. Então, tem esses 3 vídeos aqui, né, eles estão tratando sobre isso, né? Essa segunda parte da prática da aula 3, que é você importar um componente para dentro do LT-SPICE, né, qual seja o amplificador operacional, um modelo de amplificador operacional e tal. Então, esses são os vídeos de tarefa preparatória. Depois dos vídeos, tá? Aqui na página da aula 3, você tem 2 links, tá? Um é o roteiro da prática em PDF, que a gente já vai discutir em maior detalhe aqui. E o outro é um arquivo auxiliar aqui, complementar, tá? Que é o seguinte: nessa parte da prática, é pedido para em um determinado momento você fazer uma análise de transiente e tomar a derivada da curva ali, né, da tensão em função do tempo, no LT-SPICE. Então, esse arquivo PDF aqui, né, ele está aqui justamente para auxiliar nesse sentido. Tá? Então, você tem o roteiro e esse arquivo. Quando eu estiver descrevendo o roteiro, eu vou falar um pouquinho mais desse cara aqui. Tá? Aí, de novo, né, você tem o roteiro aqui, depois estão repetidas as informações aqui, né? Com orientações gerais, tá? Sobre formatação do relatório, aquele tipo de coisa, mesma coisa da aula 1, só foi copiado e colado aqui, tá? O prazo para entrega desse relatório também é 1 semana após a reunião síncrona, que vai ser na sexta-feira depois do carnaval. Eu só estou antecipando a descrição na aula de hoje, para deixar bem claro isso. E tem uma informação aqui que está equivocada, né? Se não for possível, o relatório poderá ser anexado na plataforma Teams. Tá? Por favor, esqueça isso aqui, eu só não tive tempo de apagar ainda, mas é exclusivamente no link do próprio Aprender 3, né, que a gente acabou de passar por ele. Tá? Então, não submeta relatório em nenhum lugar, a não ser que seja no próprio Aprender aqui, né, naquele link que eu mostrei. Por fim, tá? Como isso aqui é a página referente à aula 3, tem um aviso com relação às atividades que vão ser realizadas na aula 4. É um aviso do professor Adson para lembrar que na aula 4, né, que vai ser depois da aula 3, que vai acontecer dia 5 de março, essa aula 4, vocês vão ter um mini teste no começo da aula, então a ideia é não faltar, né, e além disso revisar, tá, o material da aula introdutória, né, ou seja, aquele vídeo sobre técnicas de ensino, né, uma introdução à disciplina de laboratório e tal, né, os diferentes vídeos lá, e o questionário, né, que foi concebido aí para se preparar para o testinho. Tá? Isso porque vai acontecer esse testinho na aula 4 e aqui está o lembrete, tá, no final aqui da página da aula 3, justamente para se lembrar disso aqui, tudo bem? Então, é isso que está na página, tá? Eu vou, né, como eu falei, direto aqui no roteiro e comentar ele em um pouco mais de detalhe, tá? Então,
prática com simulador LT Spice, parte 2. Parte 1 a gente descreveu na aula passada, essa é a parte 2. Está dividido em 2 sessões. Tá? Então, na primeira sessão, como eu falei, né, você vai fazer algumas simulações aqui, né, para praticar a análise AC, varredura DC e função de transferência. E a segunda sessão, você vai importar, tá, um modelo de componente externo para dentro do LT Spice. Tá? Eu vou descrever isso aqui de forma linear, da mesma forma, tá? ou alguma dessas reuniões com uma das 6 turmas a gente está gravando e vai disponibilizar né, para vocês consultarem eventualmente aí posteriormente. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é refrescar, né, a nossa memória com relação ao que são esses 3 tipos de análise. Né? Na primeira parte, lá da aula, que está no roteiro da aula 2 mesmo, né, análise de transiente e análise ponto de operação DC. Tá? Aqui você tem análise AC. Tá? Então vamos lembrar, análise AC é análise no domínio da frequência, tá? Em que você faz uma varredura em frequência. O Spice faz uma varredura em frequência, então o circuito que você quer analisar, ele analisa, né, o circuito utilizando grandezas fasoriais, tá? E faz uma varredura no sentido de pegar uma frequência inicial, né, uma frequência final, com um passo de frequência e calcular as grandezas do circuito, né, para todas essas frequências, de tal forma que você consegue gerar um gráfico do espectro, ou seja, né, as diferentes, qualquer grandeza, né, do circuito que você deseje, né, tensão ou corrente, na forma de fasor, então, portanto, magnitude e fase, né, em função da frequência. Tá? O Spice vai fazer isso, né, vai realizar aí a análise nodal modificada, né, iterativamente várias vezes, uma para cada frequência, tá, em função da frequência, e é isso. Né? E daí no final você consegue fazer gráficos aí da resposta em frequência e das diferentes grandezas. Né? É útil, tá, para você gerar gráficos, por exemplo, né, do ganho em função da frequência de amplificadores, né? Ou se você está projetando ou analisando um filtro, né? Analisar a resposta em frequência do filtro, né? Onde está a banda passante, a banda de rejeição, qual que é a largura da banda de transição, esse tipo de coisa. Né? Então, qualquer análise aí espectral, em função da frequência, vai usar a análise AC. Tá? Ela é a contrapartida da análise de transiente, da prática anterior, que é no domínio do tempo, né? Porque ela é no domínio da frequência. Então, essa é a primeira análise. Varredura DC, tá? Como o nome sugere, é uma análise onde o programa vai pegar, né, algum parâmetro do seu circuito, né, por exemplo, uma tensão de uma fonte de tensão DC, e fazer uma varredura. Né? Da mesma forma que na análise AC ele está varrendo a frequência, aqui ele vai varrer, né, por exemplo, uma tensão de uma fonte. Então, vamos supor que no seu circuito você tem uma fonte de tensão, né, gerando uma tensão com qualquer valor, 3 volts. Quando você configurar essa análise, né, você vai ter que dizer, né, que parâmetro que você quer varrer, que você quer variar, que você quer parametrizar, né? Então, no caso aí, poderia ser amplitude de uma fonte de tensão, amplitude de uma fonte de corrente, tá? Se for uma fonte de tensão, né, você vai especificar a tensão inicial, a tensão final, e você pode especificar um passo. Tá? Então, aí, né, depois de realizada a análise, você pode obter, né, gráfico de qualquer uma das grandezas do circuito, tensão, corrente, etc., em função dessa tensão da fonte que você variou, que você varreu, tá certo? Então, essa é a varredura DC. E a terceira, né, é a análise de função de transferência. Né? Vamos lembrar aqui, de novo, também o que essa análise faz. Né? Ela basicamente é uma análise mais simples, que calcula só 3 parâmetros. A impedância de entrada de um circuito, a impedância de saída. Né? São parâmetros bem importantes aí, como vocês vão ver na teoria, né? Porque imagina que você tem uma situação, né, em que você quer
cascatear vários estágios de amplificação, por exemplo, né? Se você não fizer o casamento adequado, vamos dizer assim, né, entre a impedância de saída de um estágio e a impedância de entrada do outro, né, você pode perder um pouco do seu ganho né, nessa brincadeira aí. Então, impedância de entrada e impedância de saída, né, a análise de função de transferência te fornece, e a função de transferência, né, aqui internamente no SPICE, é aquilo que a gente comentou, tá? Alguma grandeza de saída do circuito dividida, né, a razão dessa grandeza de saída por uma grandeza de entrada. E essa grandeza pode ser tensão ou corrente. Então você pode, por exemplo, na hora de configurar a análise de função de transferência, configurar, né, para que a tensão sobre um determinado resistor, né, a sua carga do circuito, ou o resistor que você deseja, ou qualquer outro componente, inclusive, seja a sua tensão de saída, e a tensão de uma fonte do circuito seja a tensão de entrada. No final da análise, você vai ter a razão entre essas duas tensões. Tá? Pode ser tensão, mas também pode ser corrente, né? Pode ser uma corrente de saída por uma corrente de entrada, ou alguma coisa cruzada, né? Tensão de saída por corrente de entrada, corrente de saída por tensão de entrada. Tá? É a razão entre uma grandeza de saída por uma grandeza de entrada. Só que não o espectro disso, né? Muitas vezes a gente chama de função de transferência, né? essa razão em função da frequência, mas aqui é só valor numérico, tá? Único. Então é isso, né? Só revisando aqui o que as três análises consistem ali em linhas gerais. Tá? Então, primeira coisa que tem, né, é aquela tarefa preparatória, os links para os vídeos do YouTube estão aqui também, né? Esse primeiro vídeo aqui, por exemplo, é esse cara aqui. E aqui nessa tarefa preparatória você tem, tá, um mini tutorial onde alguns circuitos básicos estão sendo utilizados para exemplificar esses três tipos de análise. Então, tá montando um circuito aí, né, de um filtro passa-baixas, tá, divisor de corrente, e montando, configurando aí, né, de forma bem básica, né, análise AC, varredura DC e análise de função de transferência para esse circuito. Tá? Então a ideia é que, após assistir esse vídeo, você faça um conjunto de atividades similares ao que está sendo feito no vídeo, né, não idênticas. Né? Então, por exemplo, para análise AC, você vai montar o esquemático de um filtro RC passa-altas. Né? Aí, só para dizer, né, por exemplo, no vídeo, né, o que está sendo feito é fazer uma análise AC sobre um filtro passa-baixas. Tá? Então você vai fazer algo ligeiramente diferente aqui, mas de novo, né, a mesma ideia. Tá? Então filtro passa-altas de primeira ordem, né, então único resistor em série com capacitor. Tá? E daí, de forma similar, né, a prática da aula 2, para montar esse circuito aqui, atribuir os valores, né, dos componentes, você vai usar o número de matrícula, tudo bem? De um dos integrantes da dupla ou do trio. O primeiro dígito aqui corresponde à letra A do número de matrícula, o último dígito corresponde à letra I, nessa sequência aqui. Tá? Então, para análise AC, o filtro deve ser alimentado com uma fonte AC. Então, a análise AC ela requer uma fonte apropriada. Quando você for configurar a fonte de tensão, você vai perceber isso lá, com amplitude de 1 volt. Tá? Então, está especificando isso aí. O valor da resistência, né? Um filtro RC, então um resistor e um capacitor, a resistência do resistor vai ser HI quiloohms, então isso está fixado, né? Oitavo e o nono dígito, vamos dizer que seja 2 e 3, então 23K, o valor de R está fixado. A capacitância, né? Então, que é o outro parâmetro aqui, deve ser calculada para obter uma frequência de corte no filtro, tá? Que vai ser a frequência inferior da banda passante ali, porque é um filtro passa-altas, né? Frequência de corte de FG kHz. Então, seria o sexto e o sétimo dígitos, né? De novo, se for 1 e 0, né, 10 kHz vai ser a frequência de corte. Né? Acima disso, você tem a banda passante, abaixo disso, a banda de rejeição e tal. Né? Então, você vai fazer o gráfico aqui, né, das amplitudes e fases, né, porque a análise no domínio da frequência, das tensões. Tá?
na entrada e na saída do filtro. Você pode colocar as amplitudes em dB mesmo, tá? Por favor, façam isso. E a fase em graus, tá? E basicamente é isso, tá? Rodar a análise AC. Antes que eu me esqueça, né? Você vai ter que escolher, tá, a faixa de frequências para análise AC de forma adequada aqui. A gente quer ver a resposta do filtro, então quero ver a banda de rejeição e a banda passante do filtro passa altas, tá? Centrada aí ao redor dessa frequência de corte. E é basicamente isso, tá? Então, esse tipo de coisa vai ser avaliado, né? Se você escolheu a faixa de frequência de forma adequada ali para ver a resposta do filtro e assim por diante, tá? Para verificar que você está entendendo o que está acontecendo. Aí tem uma pergunta, né? Qual é a razão, tá, da potência na saída para a potência na entrada, né, no filtro, na frequência correspondente à frequência de corte, né, os FG kHz, tá? E daí está se pedindo, né, identifique esse ponto no gráfico do espectro gerado, né? Tudo bem? Então, basicamente, né, você vai fazer essa análise AC, tá, para esse circuito. Uma vez que você fez a análise AC, você vai aproveitar, né, que você já tem o circuito montado e fazer uma análise de transiente, né, que é a contrapartida, que é a dual da análise AC, porque é uma análise no domínio do tempo, né? Você acabou de fazer uma análise no domínio da frequência, vai fazer uma análise no domínio do tempo, tá? Com esse mesmo circuito, justamente para comparar. Tá? Embora a atividade seja de análise AC, então tem essa análise de transiente, né? Mas é por essa razão aí, né? Porque é o dual aqui, né? Você analisar o mesmo circuito no espectro e depois no tempo, tá? Então, com o mesmo circuito, faço uma análise de transiente, usando uma única fonte de tensão, gerando uma tensão senoidal com amplitude DE volts, tá? De novo, aqui seria o quarto e o quinto dígitos, tá? DE volts de amplitude, e frequência BC megahertz. Então, segundo e terceiro dígitos, megahertz. Tá? Então, só das informações que são dadas aqui, você já pode concluir o que você vai esperar, né, em termos da tensão na saída do seu filtro, né? Considerando que é um filtro passa altas, tá? E que a frequência de corte é da ordem de dezenas de kHz, se você inserir na entrada um sinal, né, com dezenas de megahertz, ou seja, uma frequência que é aí 3 ordens de grandeza maior do que a frequência de corte, dá para ter uma ideia do que você esperaria, né? Se você espera que, por exemplo, na saída você tem uma versão atenuada do sinal na entrada, ou se, né, o filtro nessa faixa de frequências o filtro está deixando passar o sinal, tal. Então, né, eu estou falando isso aí de forma geral, porque espera-se, né, na hora de fazer o relatório, que você faça uma discussão e uma análise do que você está obtendo ali, né, coerente, tá? Então, beleza. Além de mostrar a tensão na entrada e a tensão na saída agora para análise de transiente, né, note que nem tem nem estou pedindo isso explicitamente, mas está implícito, né? A mesma análise as mesmas grandezas aqui que você plotou no domínio da frequência, botar no domínio do tempo aqui, porque é um filtro, né? Então a tensão na saída e tal. Além disso, tá? Mostre o gráfico da corrente que flui pelo circuito obtida diretamente, tudo bem? Então, de novo, né, um filtro aqui, o circuito que você vai montar vai ser um circuito com um único laço, né, um resistor em série com capacitor e tal, vai ter uma única corrente, tá? Então fazer o gráfico dessa corrente. Além disso, você vai fazer um outro gráfico que deveria produzir a mesma corrente, só que obtida de outra forma. O que é essa forma? Né? Você vai obter essa corrente calculando, né, C vezes a derivada da tensão sobre o capacitor no tempo. Tudo bem? Porque a corrente do capacitor é C dV dt. Então, para isso, você vai ter que primeiro obter lá na simulação, né, na forma de onda. Isso aqui faz referência à análise de transiente, então no domínio do tempo, né? No SPICE, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor, né, para essa equação ser válida, isso aqui tem que ser a diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Derivar isso
no próprio LT-Spice. Tá? Então tem um comando apropriado ali que você pode inserir ali na hora de fazer o gráfico. Vai ter que dar uma pesquisada para fazer isso. Então você vai derivar essa diferença de potencial entre os terminais do capacitor. Dá uma pesquisada, não é difícil de encontrar. Você tem os recursos aí, o help, o material que a gente passou, e você pode usar, né, materiais adicionais aí e tal para fazer isso. Mas eu vou chamar a atenção aqui para aquele ponto que eu comentei antes da gente falar do roteiro, tá? Na hora de tomar essa derivada, bom, depois de tomar a derivada, você vai ter que multiplicar pela capacitância, né? Isso não deveria ser problema, mas também, se necessário, tem que pesquisar aqui como é que você multiplica por uma constante a curva, mas é direto, né? Mas ao plotar essa corrente dessa forma aqui, tá? CdV/dt, né? Tomar a derivada da tensão e depois multiplicar por uma constante, se você não estiver obtendo um resultado coerente com a corrente que você faz o gráfico dela, né? Você plota ela diretamente, tá? Não estiver batendo essas coisas, possivelmente está acontecendo um problema com a obtenção da derivada numérica aqui no LT-Spice. E daí, tá, eu peço que vocês deem uma olhada nesse documento adicional que eu comentei. Está lá na página da aula 3. Tá? Ele descreve aqui de forma geral como é que o Spice calcula a derivada, né, em linhas gerais. Tá? Eu vou lembrar aqui, né, essa parte diz respeito a uma análise de transiente que a gente está fazendo sobre o circuito do filtro ali. E lembrar aqui que o Spice ele discretiza o tempo. Então, por exemplo, se isso aqui for uma corrente que o LT-Spice ou o Spice de forma geral plotou em função do tempo, né, ele vai calcular essa corrente para pontos discretos, né, não de forma contínua aqui, você vai obter essa curva, mas para pontos discretos separados por um passo de tempo, tá, que é o ΔT na figura aqui, né. Então, o Spice só vai calcular nesses pontos e te mostrar a forma de onda lá. Pontos intermediários você pode obter, né, por interpolação e tal, mas ele calcula, né, faz os cálculos aí da corrente e tensão para esses pontos discretos. Inclusive, esse passo de tempo pode variar, tá? Mas você tem um passo de tempo e você tem, né, as grandezas aí para pontos discretos. Acontece que na hora de calcular a derivada, né, o software faz isso numericamente, né? Ou seja, ele faz algo do tipo pegar a corrente, né, no ponto posterior, que acontece depois no tempo, subtrair dessa corrente a corrente no ponto anterior e dividir pelo ΔT, né? Calcular a derivada dessa forma. E se você escolher um passo de tempo muito grande, tá? Essa derivada pode te dar um valor com um erro muito grande, tudo bem? Então, de fato, é isso que, né, a gente observou aí no semestre anterior, tal, que o pessoal estava tendo dificuldade. Na hora de configurar a análise de transiente no Spice, você não vai configurar diretamente um passo de tempo, mas você configura um passo de tempo máximo, né? Porque o passo de tempo no Spice ele é variável e o algoritmo do Spice ele está recalculando o passo de tempo continuamente para cada passo, para que haja uma convergência, né? E que a precisão ali que você especificou seja satisfeita, tá? E que o método convirja. Mas você pode sim especificar um passo de tempo máximo. Então, o máximo intervalo, tá, entre um ponto no gráfico e o próximo ponto. E se esse passo for muito grande, tá, é o que eu estou falando, a derivada aí vai ter um erro numérico muito grande. Então, isso está descrito nesse documento. Ele foi gerado aí no semestre passado, depois que a gente percebeu que muitos alunos estavam tendo dificuldades ali para tomar a derivada, tá? Então, se esse for o seu caso aí, dê uma olhada no documento e tenta brincar um pouquinho com esse passo de tempo, tá? Isso pode ser a solução para o seu problema. Mas, voltando aqui para o roteiro, é isso. Você vai plotar a corrente, depois plotar a corrente dessa forma alternativa, ou fazer o gráfico da corrente dessa forma alternativa, né? CdV/dt, a corrente no capacitor, tá? Fazer um pouquinho de pesquisa, olhar no documento e mostrar essas coisas no relatório, tudo bem? Então, com a discussão apropriada e tal. Aí, é isso, né? Análise AC e análise de transiente aqui só para contrastar, né? Vamos falar assim. E depois vamos passar para as outras análises, tá?
A varredura DC e a análise de função de transferência, parece que tem alguém no chat comentando alguma coisa aqui, mas acho que é de outra turma. Tá, não tem nada a ver. Então, a análise de varredura DC e análise de função de transferência, elas vão ser ambas feitas, tá, com um circuito que não vai ser o circuito do filtro que você usou para análise AC, vai ser o divisor de corrente lá da prática da aula 2, anterior a essa daqui. Então, você vai, né, você pode pegar aquele mesmo circuito do divisor de corrente, que é uma fonte de corrente em paralelo com 3 resistores, copiar e colar aqui e fazer as modificações adequadas para fazer, né, os tipos de análise em questão aqui. Então, para o circuito utilizado na parte 1 dessa prática, né, da aula 2, que é o divisor de corrente, faça uma varredura DC, então você vai configurar a análise de varredura DC lá tal, e obtenha o gráfico da corrente fluindo por R1, então é um dos 3 resistores lá do divisor de corrente, em função da corrente da fonte de corrente. Então, na hora de configurar a varredura DC, você vai ter que especificar qual que é a sua entrada e qual que é a sua saída. A entrada, né, vai ser a fonte que você vai variar a tensão ou a corrente, né, no caso aqui a corrente, e a saída é a grandeza que você quer como saída da análise. Então, vou repetir aqui, né, obtenha o gráfico da corrente fluindo por R1, então a corrente fluindo por R1 é a saída, é o que você vai plotar, para tomar o gráfico, né, e mostrar no relatório. E a corrente da fonte de corrente é a entrada, né, é o parâmetro que você vai variar, tudo bem? Então, para isso, varia a corrente da fonte, né, da fonte de corrente, desde o valor inicial, que é 0 ampere, né, até o valor final, que é o valor DC dessa corrente que você usou lá na prática da aula 2. Então, vamos lembrar que na prática da aula 2, né, tem uma análise DC, justamente esse circuito que é o divisor de corrente, você só faz uma análise DC e daí você estipula lá o valor da fonte de corrente baseado no seu número de matrícula. Tá? Aquele mesmo valor vai ser o valor final aqui, né, no intervalo que vai desde 0 ampere até aquele valor na varredura, né, que você vai fazer varredura DC aqui. Tá? Então é isso. Então aí você vai mostrar esse gráfico no relatório, né, fazer as discussões pertinentes e beleza. Por fim, tá, a função de transferência com o mesmo circuito do divisor de corrente, aí faça uma análise de função de transferência, tá? Só que agora, para essa análise de função de transferência, a saída, né, vai ser a tensão sobre o resistor R1 e não a corrente fluindo por R1, tá? E a entrada vai ser a corrente da fonte da mesma forma. A entrada não varia, mas a tensão agora é a tensão sobre R1. A saída agora é a tensão sobre R1. Tá? Então, os parâmetros que você obtém aqui, né, na forma de uma tabela dessa análise de função de transferência, de novo, né, impedância de entrada, impedância de saída e a função de transferência. Tá? Todos esses parâmetros você consegue calcular na mão. Impedância de entrada, impedância de saída, né, visto que é o circuito de um divisor de corrente, tá? Usando teoria básica de circuitos aí, né, você consegue calcular. Então, a ideia é que no relatório, tudo bem, você compare esses valores calculados, tá, com os valores que você obteve na simulação de função de transferência no SPICE. Tá? Então, discuta aí se os valores são pertinentes e tal. Tá? Então, é isso. Tá? Então, essa é a primeira parte. Você vai fazer as 3 análises e apresentar os resultados no relatório. Tá claro, né, o que está sendo pedido aqui, os detalhes de forma geral, tá? De novo, vocês vão ver os vídeos aí para dar maiores detalhes, né, de como configurar algumas dessas simulações, né? Mas é isso daí, tá? Se tiver tudo claro, a gente passa para a segunda parte, tá? Deixa eu só lembrar aqui, né? Eu coloquei na página da nossa equipe aqui, né, turma 6, o nome dos integrantes das duplas que eu fui anotando aqui. Eu espero que esteja tudo certo, não sei se eu anotei alguma coisa errada, tal. Por fim, tá, sobrou 3 nomes, né, que daí eu coloquei aqui para
para o sexto grupo, que vai ser um trio, tá? Então, Renan, Igor e Alexandre e Gustavo, não sei se estão aqui, a Renan está aqui, Igor e Alexandre, não, tá? Mas foram os 3 que sobraram, que não se manifestaram aqui, tá? E como foram os 3 que sobraram, eu coloquei no grupo só. Pode falar. Alguém que está levantando... Rafael está levantando a mão aqui? Professor, sou eu. Eu tô chegando agora na matéria, na verdade. Eu fiz a matrícula essa semana e eu tô meio perdido. Acho que eu também não tenho dupla. Então, se tem um trio, talvez desse para dividir. Tá, você tá na equipe aqui? Então, peraí. Então é bom que a gente parou aqui. Gerenciar a equipe. Professor. Você acabou de... Peraí. Eu tô ouvindo um ruído estranho. Mas, ó, Rafael... a gente já tinha incluído você aqui. Agora eu estou na dúvida, e também porque essa turma não era uma das turmas que estava atribuída a mim originalmente, né? Acho que é uma turma que o professor original era o professor Romariz, o professor Romariz. Eu não sei agora, tá? Se a turma está com 13 ou 14 alunos, tá? Olhando aqui para os alunos que estão na plataforma Teams, tem 13. Agora, poxa vida, deixa eu ver se alguma coisa foi... Agora, eu tinha montado todas as 6 duplas e eu tenho a impressão que você não tá lá, Rafael. Alexandre, Igor, Renan, Gustavo, Nelson, Marcelo, Guilherme, outro Marcelo, Pablo, Eric, Giovana e Larissa. A não ser que alguém desses nomes que eu falei aqui saiu, agora teriam 14 integrantes, tá? Vamos fazer Professor, assim, ó. Oi. Pode falar. Eu sou o Renan. Eu tentei falar com o Igor e o Alexandre, mas eu não consegui contato com eles. Eles Então, também não estão aqui hoje. Tá. Aí eu não sei, se quiser colocar eu e o Rafael juntos, pode ser também. É isso que eu ia sugerir. Então, deixa eu mudar aqui. Deixa eu até anotar, porque senão eu perco e depois... Então, seria dupla 6, tá? Você é o... Você acabou de falar, Renan, né? Tá. Renan. Renan, beleza. Então, eu vou jogar para dupla 7 o Igor e o Alexandre. Não sei se eles ainda estão, né? Qual que é a história, mas... E daí o Rafael Mascarenhas Del Moro. Eu vou colocar aqui. Rafael Mascarenhas, tá bom? Tá com você, Renan. Então seria a dupla 6. Beleza? Depois eu coloco lá no fórum. Então acho que fica bom assim. Então, tem pelo menos 6 duplas que a gente tem certeza quem são, né? Os outros aí, se puderem conferir e tal. E aí o Igor e o Alexandre, eles ficam como uma 7ª dupla, né? Eu vou ter que ver quem daqui que não está na plataforma Teams, porque só está constando que tem 13 aqui, mas depois que fechar a aula aqui, a reunião, né, em vídeo, eu dou uma olhada nisso aqui. Deixa eu botar um asterisco aqui. E beleza. Tá, então, ok. Tá, então acho que está razoavelmente ok com relação aí às duplas. É importante isso, né, para já ir fazendo os experimentos e tal. Tá, fora isso, pessoal, tudo tranquilo, tá? Com relação ao que eu acabei de falar aí, beleza, né? Quem também, que eu falei, né? Qualquer momento aí, quem já começou a fazer a prática da aula 2, né? Eu estou descrevendo a da aula 3, que é a seguinte, de forma antecipada. Quem já começou a fazer, tem alguma dúvida e tal, pode né, puxar o microfone aí. Eu vou tocar o barco aqui, tá? Então, sessão 2 ou parte 2 dessa prática da aula 3, tá? Importando um modelo de componente externo para dentro do LT Spice. Tá? A ideia aqui é ganhar familiaridade com uma das formas de você fazer isso. Tá? Você pegar um modelo Spice, né, de um componente e importar. Aqui está sendo exemplificado com um amplificador operacional, e vocês vão fazer com AmpOp, mas a ideia poderia ser estendida, né, para você importar um transistor, um MOS, TBJ, diodo, componente optoeletrônico, basicamente qualquer coisa que você tenha um modelo Spice em algum lugar, né,
da rede, site de fabricante é uma boa opção para você obter modelos confiáveis, né, quando disponível, tá? E aí, de forma geral, né, você tem diferentes fontes na internet. Então, ganha familiaridade com isso, tá? O que eu comentei na aula passada, é sempre interessante você estar sincronizando a biblioteca do LTSpice. Então, para isso, você vai lá, se eu estou me recordando corretamente, na aba Ferramentas, né, Tools, e na opção Sync Release, né, sincronizar, distribuição, alguma coisa assim, e clica lá que ele já faz todo o processo e baixa os componentes aqui, mais atuais e tal. Mas você sempre pode se deparar, né, com a situação de, mesmo fazendo a sincronização aí, né, não ter o componente que você deseja usar aí, porque você está, né, trabalhando com algum projeto, analisando algum circuito e quer aquele modelo específico de transistor e tal. Então, é interessante você saber como, né, pegar o modelo SPICE lá, né, especificado através dos comandos, né, no formato utilizado pelo SPICE e tal, pegar esse arquivo e importar para sua simulação e usar aquele componente ali para fazer a simulação. Tá? Então, esse é o objetivo aqui, caso seja necessário nas próximas práticas ou de forma geral aí na vida profissional de vocês, ou o que seja, né? Então, mas como não é interessante, né, ou não seria uma tarefa razoável você só importar um modelo e não fazer nada com ele, tudo bem? Tem algumas atividades, né, propostas aqui, inclusive como forma de você validar, né, que aquele modelo que você importou está funcionando corretamente, né? Então, para isso, a gente está entrando um pouquinho no território da aula 4, tá? Mas eu vou deixar bem claro aqui que o foco, né, nessa parte não é você, ou vamos colocar de outra forma, não vai ser avaliar, tá, a teoria ou a aplicação, né, através de simulação, da teoria de Ampiop ou daquilo que vai ser o conteúdo da aula 4 com professorados, tá? O objetivo aqui é se familiarizar com essas coisas que eu descrevi, importação de um modelo de componente e tal, e a teoria aqui, né, ela está de forma complementar a isso, tudo bem? Então, lógico, tá, a gente está pedindo para fazer algumas atividades com o Ampiop que você vai importar, montar um amplificador inversor, fazer algumas análises transiente, AC, etc. e tal, e analisar o que você obteve aqui, e tem tarefas complementares aqui, alguns vídeos preparatórios e tal, inclusive são vídeos do professor Adson, né, que ele já havia preparado ali na época do ensino presencial tal, tá, com esse assunto, mas, né, o que eu posso dizer com relação a isso é que nessa prática, tá, tudo que for tratar, tá, da análise com o SPICE, tá, e da familiarização com o SPICE e tal, né, vai ter um peso relativo maior, e o que dizer respeito, né, a teoria, a aplicação da teoria de Ampiop e tal, vai ter um peso relativo um pouco menor. Lógico que não vai ser nulo esse peso, né? Então, se tiver alguma, sei lá, algum equívoco ali de conceito e tal, alguma coisa vai ser descontado, mas o peso relativo aqui é menor. E, além disso, a gente está entrando só um pouquinho né, nessa parte aí de Ampiop, porque a gente só vai cobrir aqui até amplificador inversor, vocês vão ver todas as configurações e mais coisas lá na aula 4. Tá? Então, dito isso, tem esses dois vídeos aqui que eu recomendo fortemente assistir quem não tiver familiaridade com esses conceitos, porque na hora de fazer as análises você vai precisar desses conceitos aqui. Tá? Muitas das dúvidas que a gente percebeu aí no semestre anterior pessoal que não tinha, né, passado batido, não tinha visto os vídeos. Tá? Então, o primeiro vídeo ele vai tratar, né, do que é modelo de caixa preta do Ampiop, entrada inversora, não inversora, como funciona a alimentação DC do Ampiop, né, como é que você opera ali e tal, como funciona a saturação, tá, a relação ali entre a amplitude do sinal de entrada e as tensões de alimentação DC, que mais, né?
características do amp-op real versus ideal, né? Ganho de malha aberta, impedância de entrada e saída, resposta em frequência do amp-op e assim por diante, tá? Então, no vídeo 1. No vídeo 2, tá? Você tem aqui o conceito de curto virtual, como calcular o ganho, né, de malha fechada, e daí, né, também as configurações básicas, né, amplificador inversor, não inversor, buffer e assim por diante, né? Aqui o que vai ser pedido aí vai ser só o amplificador inversor, tá? Então, os conceitos básicos, né, até amplificador inversor, inclusive, tá? Eu recomendo dar uma olhada aqui, né, desses 2 vídeos aqui, porque vai ser utilizado aqui nas atividades que você vai realizar com o amp-op que você vai importar para dentro do Spice. Por fim, né, depois desses 2 vídeos de, né, teoria tal, aí do professor Adson, tem essa tarefa preparatória 4, que uma outra parte, né, do tutorial da LT Spice, que lida justamente com isso. Como você, essa maneira particular, porque tem mais de uma, né, de você importar um modelo Spice para dentro da LT Spice. Então, com um amp-op específico, né, tá se mostrando aí um passo a passo aí, né. Basicamente, você vai procurar, de novo, né, site de fabricante ou na rede e tal, o modelo Spice do amp-op, o modelo em questão que você quer, copiar, né, ou salvar esse modelo Spice numa pasta, que recomendo fortemente que seja a mesma pasta do arquivo de simulação. Vai incluir algumas diretivas Spice, né, mas ali tem todo o formato, a sintaxe que você precisa utilizar, já está toda no vídeo, né? Para importar esse modelo, tá, para o seu ambiente de simulação. E, por fim, você vai vincular ou atrelar esse modelo a um componente ali com um símbolo, né, dentro do seu circuito. Então, de forma geral, esses passos aí, eles estão descritos ali, né, um passo a passo no vídeo, tá? Então, dê uma olhada também nisso aqui, porque você vai fazer algo semelhante, tá? Aqui, de novo, você vai usar, né, para atribuir valores aos diferentes componentes do circuito que você vai montar, o número de matrícula. Não vou repetir o que eu já repeti N vezes, tá? Mas a primeira coisa que você vai usar o número de matrícula vai ser para escolher ou para determinar o amp-op que você vai importar. Tudo bem? Então, de acordo com essa tabela aqui, né, a letra G corresponde ao 7º dígito do número de matrícula, né? Aí, dependendo do valor do dígito, você vai aqui, por exemplo, se for 6, você vai importar o TL071. Tá? Aí você vai importar isso para dentro do Spice, né? Seguindo em linhas gerais esse mesmo passo a passo aqui do vídeo. Que mais, né? Importa esse cara. Também é importante falar, né? Mesmo que o modelo que o seu grupo em particular aí for importar já tiver na biblioteca do LT Spice, depois que você fizer a sincronização lá que eu comentei, da distribuição, mesmo que ele já estiver lá, é para você ir lá e fazer a importação mesmo assim, tudo bem? Vai ser... não vai ter problema nenhum você fazer isso, mesmo que o amp-op já estiver lá, tá? Você importa de qualquer forma, não tem problema, porque o objetivo da atividade é esse, né? Se familiarizar com isso daí, tá? Daí você faz essa importação. Uma segunda dica, ou, né, algo importante aí que eu vou falar para o relatório, na hora de você gerar os gráficos aí do esquemático do circuito, tá? Garanta que os comandos de importação, por exemplo, né, o comando que especifica o caminho do modelo Spice na sua máquina, né, no seu HD lá, vai ter esse comando lá, como vocês vão ver no vídeo, né? E os demais comandos, né, que você utilizar para fazer a importação do modelo, garanta que isso está aparecendo na figura no relatório, entendeu? Então, não só, né, o circuito com amplificador inversor, resistência de entrada, né, resistência de realimentação, fonte e tudo mais, mas esses comandos, tá,
que eles estejam presentes no relatório para eu poder ver que você fez a importação mesmo. Caso contrário, né, lógico, a gente vai descontar pontos por causa disso. Então, deixando bem claro esse tipo de coisa. Tudo bem? Ok. Aí vamos tocar. Usando o amp-op importado, monte o circuito do amplificador inversor, aí, né, os vídeos da teoria lá, tá? Com módulo do ganho para esse amplificador aqui, igual o módulo do ganho, igual ao dígito correspondente à letra B, né? Então, o segundo dígito aqui, tá? Exceto se esse dígito for 0 ou 1. Tá? Eu estou pedindo para não ser... Bom, 0, porque ganho 0, né? Seria você ter uma saída nula, né? Mas ganho 1 também não considero interessante, porque nessa situação você não teria ganho, né? Você teria uma amplitude de tensão de saída igual a amplitude de tensão de entrada, e o amplificador não está fazendo nada ali. Talvez ele está agindo como um buffer, mas nada mais do que isso. Então, se B for 0 ou 1, substitua por algum valor no intervalo entre 2 e 9. Tá? Para você ter um ganho, né, entre 2, né, e 9. Tudo bem? Então, é isso daí. Tá? Aí, você vai projetar esse ganho. Basicamente, o que vai determinar esse ganho vai ser as resistências, né, do circuito ali do amplificador inversor. Então, a resistência de entrada é a resistência de realimentação. Mas note que você tem que projetar ou calcular duas resistências e você tem só um parâmetro, né, de restrição ali, que é o ganho. Então, você tem basicamente uma situação, né, de ter uma equação e duas incógnitas. Isso te dá a liberdade de escolher, tá, pelo menos uma das resistências. Aí, né, já vou dar a seguinte dica aqui também, né, para você ficar atento com a teoria, né, porque o valor que você escolheu, os valores que você escolher para essas resistências, né, a ordem de grandeza, tá, da resistência dos resistores, vai determinar o valor da corrente DC que flui pelo seu amp-op. E daí pode, né, não ser desejável você ter uma corrente muito grande ou, enfim, né, muito pequena e tal. Então, a ordem de grandeza dos resistores aqui, se vai ser da ordem de ohms, de quilo-ohms ou de mega-ohms, importa até certo grau aqui. Tá? Então, é isso. Tá? Você tem uma certa liberdade, né, porque você tem dois parâmetros para projetar e só uma equação, né, equação para o ganho e tal, mas fique atento a isso aí. Tá? Por fim, né, além disso, você vai ter que colocar a alimentação do amp-op, né, alimentação positiva e negativa, né, tensões DC e tal, e daí, só para dar um guiamento aqui, né, eu estou orientando para utilizar metade, tá, da tensão de alimentação máxima para alimentação positiva e mínima para alimentação negativa, né, usar metade desses valores. Tá? Dessa forma, você está dentro da faixa de segurança. Lógico que você poderia se aproximar mais desse valor máximo e desse valor mínimo, mas é só um critério arbitrário aqui, né, para deixar todo mundo aqui né, em fase, né, fazendo algo similar, e também, né, você vai, com isso aqui, consultar ali o datasheet ou o site do fabricante para ver qual que é essa alimentação máxima e mínima, né, tem um trabalho de pesquisar isso aí, para poder fazer isso aqui. Tá? Então, mas tem essa orientação aqui, tá? Acho que está razoavelmente claro. Tá? Baseado nisso, você vai fazer uma análise de transiente, depois uma análise AC e uma análise de função de transferência. Então, faça uma análise de transiente e mostre as curvas de tensão na entrada e na saída. Tá? Análise de transiente, então, no domínio do tempo, para uma senoide na entrada, com frequência DE kHz, usando um sinal senoidal, né, uma senoide na entrada, e amplitude, tá, na análise de transiente apropriada. Então, você vai botar um sinal na entrada, né, um sinal que você vai amplificar com o seu amplificador, né, amplificador de tensão. A amplitude do sinal de entrada tem que também
ser escolhida de forma adequada aqui também, tá, pessoal? Então, vou chamar a atenção para isso aí, né? E daí, se tiver dúvidas com relação a isso aqui, dê uma olhada na teoria, né? Então, por exemplo, como está dito aqui, né, os vídeos da teoria discutem, né, o conceito de saturação, né, e assim por diante, tá? Então, chamando a atenção aqui, tá? Se você está amplificando um sinal de entrada que é uma senoide, o que você quer ver na saída é uma versão amplificada dessa senoide, né? Uma senoide ou algo que se aproxime disso, né, o máximo possível, né, que tenha o mínimo de distorção possível e muito menos ainda saturação, né? Então, isso vai impor restrições com relação à amplitude do sinal de entrada, tá? Então, por favor, preste atenção nisso daqui, tá? Então, comentando, né, em relatórios anteriores, a gente viu coisas do tipo o amplificador ali configurado e tal, e você tem uma senoide na entrada e algo que parece quase uma onda quadrada na saída, né? Então, preste atenção nessas informações que a gente está chamando a atenção aqui, tá? Beleza. Então, em seguida, faça uma análise AC, né? Então, agora você vai analisar o amplificador aqui no domínio da frequência. Da mesma forma, a amplitude de tensão aqui que você vai atribuir à fonte de tensão, e aí também, né, chama a atenção para o fato de que a fonte de tensão para análise AC é outra, né, com relação à fonte de tensão da análise de transiente, tá? Mas as observações com relação à amplitude são as mesmas, tá? Se você usar uma amplitude ali, né, com valores inadequados, tá? A resposta em frequência que você vai obter vai estar errada. Aqui tem um agravante, tá? De que, ao contrário da análise no domínio do tempo, que você vai ver explicitamente que o sinal está distorcido, né? Você vai entrar com uma senoide e vai ver uma coisa que não é uma senoide na saída. Aqui pode ser que você não consiga perceber isso do gráfico gerado. Então, é importante você dominar a teoria, tá? E, de novo, essas coisas que eu estou comentando vai ser passível de descontar ponto no relatório, tá? Ainda mais que eu estou chamando a atenção de forma bem explícita aqui nesse semestre. Então, isso daí, tá? Então, preste atenção, tá? Com relação aí, é uma relação ali que você tem, né, entre as tensões de alimentação e a amplitude do sinal de entrada que tem que estar bem resolvida aí, tá? Para você não ter uma análise equivocada, tá? Ok, então justifique o valor da amplitude de tensão de excitação, né, do sinal de entrada do amplificador que você usou. Então deixe isso explicitamente escrito ali no relatório. Por que você usou a amplitude que usou, que faixa que você deveria usar, né, tá dentro de que faixa, etc. e tal, esse tipo de coisa, tá? O relatório deve conter o esquemático do circuito e as curvas, né, as formas de onda, aqui é o espectro, né, amplitudes e fases da tensão na entrada e tensão na saída, né, amplitude em dB, né, fase em graus. Vou lembrar o que eu acabei de falar, né, além disso, o esquemático, além do esquemático do circuito, né, não esquecer de que o esquemático contenha os comandos lá de importação do amp-op e tal, que esteja, né, na janela que você tirar o print screen ou exportar para colocar no seu relatório, tá? Que todas essas informações relevantes estão lá, tá? Inclusive as que dizem respeito à importação do modelo SPICE e assim por diante, tá? Por fim, tem uma pergunta, né? Para que frequência o ganho do amp-op cai de 3 dB, tá? Então, né, fazer as análises pertinentes aqui. Aí a terceira análise, né, é a análise de função de transferência, agora sobre esse amp-op que você importou, tá? Então, você vai fazer a análise de função de transferência. Aqui a função de transferência, né, eu nem estou falando aqui no parágrafo, mas deveria ser evidente aqui, porque o que você está montando aqui, né, projetando, analisando, é um amplificador de tensão, né, que a grandeza de saída vai ser a tensão na saída do amp-op, né, não a corrente, por exemplo, e a grandeza de entrada vai ser a tensão de entrada, de tal forma que a função de transferência, nesse caso aqui, vai ser o ganho de tensão. Ele vai corresponder ao ganho de tensão, tá? Além disso, vão lembrar, a função de transferência
te dá a impedância de entrada e a impedância de saída, e todas essas coisas, o ganho de tensão, a impedância de entrada e a impedância de saída, você pode ou calcular, né, ou obter. Né? Por exemplo, o ganho você projetou. É o ganho que você projetou para ser esse daqui. Né? Ele vai ser devolvido aqui quando você terminar a simulação. Né? A simulação vai te dar esse valor. Impedância de entrada, né, impedância de saída, você pode ou calcular, né, dependendo do caso, baseado nos elementos do circuito ali, os resistores que você usou, né, etc. e tal, ou, né, obter os valores ali utilizando informações que vão estar no datasheet do componente. Tudo bem? Então você pode ou, né, obter esses valores, ou calcular, ou é o que você projetou. Então, no relatório, tá, essas informações aí que são saídas, né, da simulação, dados de saída da simulação, a ideia é que você compare com o que você projetou, o que você calculou, o que você obteve do datasheet e assim por diante. Tá? Então, todos esses 3 dados você pode fazer uma discussão, tá? O que você espera, né, que sejam os valores, o que a simulação te deu, né? Comparar, né, se os valores estão dentro de uma faixa razoável ali do que você esperaria e assim por diante. Tá claro, pessoal? Então, por fim aqui, né, recomendações gerais. O relatório deve conter todos os cálculos realizados quando você eventualmente vai projetar componentes ou, né, ter que calcular variáveis de saída aí e tal, bem como os esquemáticos, né, e os gráficos e também tabelas, que não está aqui, né, mas as tabelas que o SPICE te fornecer de forma organizada, tá, com legenda, né, a legenda sendo específica ali, né, a descrição da legenda adequada ali, né, então o que eu falei na aula anterior, né, não é só circuito simulado, não é uma descrição razoável, né, então descrever ali de fato o que está na figura, esse tipo de coisa, tá, quando for o caso deve haver discussão dos resultados obtidos, comparação com valores calculados, né, se for possível calcular ali, né, os parâmetros de projeto e assim por diante e tal, mas orientações gerais. Pessoal, é basicamente isso, as 2 partes, tá? Você vai importar o modelo na segunda parte, você vai fazer as 3 análises na primeira parte, e é isso, tá? Como eu falei, alguma dessas aulas que a gente gravou, a gente vai disponibilizar depois para tirar dúvida, tá? Essa relatório da aula 3, né, de novo, ele vai ficar, ainda tem bastante tempo, porque só a aula que a gente vai usar para fazer, a reunião que a gente vai fazer, né, para tirar dúvida sobre isso daqui vai ser a reunião de sexta-feira depois do carnaval e somente uma semana após isso, tá, que é para até meia-noite entregar o relatório. Então a reunião vai acontecer no dia 26, sexta-feira, dia 5 é o prazo para entregar esse relatório aqui. O relatório da prática que eu descrevi na semana passada é para entregar a uma semana de hoje, né, que é o dia 19. Estou repetindo tudo aqui, mas acho que melhor pecar pelo excesso um pouquinho nesse começo, né? Ok, deixa eu parar a gravação.